Certo, entendo perfeitamente. Então, qual é a relação entre a Falange e o General Francisco? Porque, claro, Franco, sim. Francisco Franco, Bahamonde, que realmente, antes de abordar toda essa relação entre a Falange e Franco, também me interessa. Como foi possível que o lado nacional vencesse a guerra? Quando, na verdade, há uma frase de Indalécio Prieto que diz: mesmo que a vossa coragem se tornasse lendária, jamais poderiam vencer. Eles não tinham indústria, não tinham agricultura, não tinham nada, e mesmo assim acabaram vencendo. A que você acha que tudo isso se deveu? Vou começar pelo caso do José Antônio. Vamos começar. Bem, Franco não era falangista. Portanto, sua obra política tem apenas relativamente a ver com a falange. A parte, digamos, mais social do regime de Franco, sim, está permeada por um sentido ideológico falangista e, de fato, utilizava sempre os falangistas. Nos ministérios de caráter mais social, por exemplo, tudo o que tinha a ver com seguros sociais, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Habitação, tudo isso normalmente esteve nas mãos dos falangistas e foi inspirado pela doutrina social da falange. Mas Franco não era falangista, nunca foi. Era um homem conservador, monarquista, católico e talvez acima de tudo militar. E talvez essas sejam as características que melhor o definem. José Antônio, por outro lado, não era conservador. Tinha um enorme respeito pelo exército, mas tinha muitas dúvidas sobre a capacidade política dos militares. Ele disse isso em muitas ocasiões. E seu relacionamento com Franco foi muito pequeno. Ele tem uma carta que escreve para Franco em 1934, chamando o exército para que faça uma ação preventiva, porque a Espanha está seguindo por um caminho revolucionário que vai terminar muito mal, e o que ele pretende é evitar que termine mal justamente. Franco ignora o que José Antônio lhe escreve. Depois eles se encontram em janeiro de 1936 pessoalmente na casa de Serrano Sunyer, Ramon Serrano Sunyer, que depois foi ministro do Interior e depois de Relações Exteriores com Franco. Depois da guerra, Serrano Sunyer era cunhado de Franco. Ele era casado com uma irmã da esposa de Franco, ou seja, era ao mesmo tempo cunhado de Franco. Ele era o amigo íntimo de José Antônio. Eles estudaram juntos, depois estiveram juntos no parlamento. E eram amigos extremamente próximos. Por essa razão, eles se reúnem na casa de Serrano, que tem interesse em que se conheçam. Mas José Antônio fica com uma má impressão de Franco. Por quê? Porque José Antônio pressiona Franco e os militares, mas principalmente Franco, para que deem um golpe preventivo, deem um golpe para evitar justamente uma guerra, para evitar que a esquerda revolucionária tome o poder. É o único que prevê e anuncia com antecedência que a sociedade espanhola vai acabar assim. Nas eleições de 30 de fevereiro, a esquerda vai ganhar de qualquer forma. Sabemos que venceram de um jeito ruim. Tudo isso precisa ser evitado e impedido. E quando ele pede a Franco que faça algo como na sua condição de militar, Franco desvia do assunto. Franco não quer falar sobre o assunto e se dedica a falar de questões militares. De falar especificamente sobre a excelência de um canhão francês de infantaria de 75 milímetros. Ou seja, não tem relação com o assunto deles. José Antônio fica com má impressão de Franco. Ele diz a Serrano: bom, meu pai, que tinha sido Miguel Primo de Rivera, não é? O general que tinha se pronunciado em 1923 em Barcelona. Meu pai, com todos os seus defeitos, era um homem humano e era um homem, enfim, estimável e tal e coisa. Esse pessoal diz que com eles não chegaremos a lugar nenhum. Tira uma má imagem de... A única vez que aparece. e uma coisa. Ou seja, pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, Fernando, Franco evita até o último momento se rebelar. Ou seja, ele não queria fazer parte de uma guerra. Ele não queria atravessar porque ele estava na África. Ele não queria um conflito civil sob nenhuma circunstância. Isso é verdade? Já disse isso antes, sendo totalmente franco. Mas Franco é o último a se rebelar na Espanha. Ou seja, aqui todo mundo já se rebelou. Sim, Sanjurjo se rebelou, todos se rebelaram antes dele. Os socialistas, os comunistas, os anarquistas, no Sanjurjo, aqui todo mundo já tinha se rebelado.
A Falange tinha planos de sublevação, os carlistas, Renovação Espanhola, todo mundo tinha planos de sublevação, exceto a Confederação Espanhola de Direitas Autônomas, mas o resto das forças políticas, todas sem exceção. E uma pergunta: por que tinham tanto medo da figura de Franco? Por que Franco? Por que tanto medo de Franco? Por que o exército rebelado, como eles viam ele? Olha, a gente precisa de você, porque acho que tem frases dos socialistas dizendo que temos que ter cuidado com Francisco. Francisco, por quê? Por que Francisco? Ele era temido por uns e admirado por outros como um general? Porque ele é a figura central de toda a guerra? Porque era o militar mais prestigiado e herói de guerra. É que Franco tem praticamente todas as suas promoções por méritos de guerra, excetuando a promoção a tenente-coronel, que é feita para que ele possa comandar a legião, porque tem que ser um tenente-coronel para comandar uma bandeira da legião, onde ele está como comandante. O restante talvez haja mais, mas quase todas são promoções por méritos de guerra. Ou seja, era um homem com um prestígio enorme no exército. Era um homem de uma coragem pessoal tremenda. Franco, Arturo Barea, comunista, conta isso, não é suspeito. Na sua trilogia A Forja de um Rebelde, ele conta como Franco na África. O próprio Franco sempre disse sobre si mesmo: eu não me explicaria sem a África, não é? Franco espalhava o medo comigo entre os mouros. Lá vem Franco era um grito de terror para os mouros e, ao contrário, para os espanhóis que combatiam no norte da África. Era um motivo para resistir, mesmo em desespero. Franco, ao vir, mantinha-se no combate com frieza inabalável e sua coragem era amplamente reconhecida. Veja tudo o que caiu sobre Franco nestas últimas décadas de todo tipo. E há uma coisa que ninguém jamais negou a ele, que é sua coragem em combate. Que eu saiba, até agora ninguém. Tudo pode acontecer porque estamos como estamos, mas até agora ninguém negou a ele sua coragem em combate. Isso era universal, universalmente reconhecido. E Arthur Barea conta um episódio no qual um soldado queria matar Franco pelas costas em um combate, um soldado espanhol. Por quê? Pois porque os militares mais valentes, como no caso de Franco, também lideravam os ataques, ou seja, não mandavam as pessoas para morrer enquanto eles ficavam atrás, não é? Os tenentes e capitães lideravam os ataques, e Franco liderava esse ataque. E claro, soldados sob o comando de um oficial muito valente sabiam que tinham mais chances de morrer, porque fariam mais investidas e de forma mais frontal. Bem, então, um soldado tenta matar Franco, e quando vai atirar nele pelas costas, por algum motivo Franco se vira para ele. Quem conta isso é Arturo Barea, repito, e esse soldado ficou absolutamente imóvel, incapaz de atirar em Franco. Franco simplesmente se recusou ele se limitou, simplesmente a olhar para ele. E diziam que o olhar daquele Franco era um olhar que gelava o sangue, ou seja, ninguém se atrevia a fazer nada. Há um filme francês de 1935, se não me engano, chamado A Bandeira. O filme é francês e é um filme magnífico sobre a Legião Espanhola. O que é muito curioso, porque eles têm uma legião, a Legião Estrangeira Francesa, mas o filme não é sobre a Legião Francesa, e sim sobre a Legião Espanhola. E nesse filme é retratada uma cena em que um soldado vai matar um oficial. Mas ele vai matá-lo, não em combate, mas sim pelas ruas de uma cidade marroquina. À noite, ele espera até que termine, de estar em um bar, em uma espécie de bar, de boteco e tal. E até que todo mundo vai embora, o soldado que quer matar o oficial espera por último. O oficial, sabendo disso, também aguarda. Até todos irem embora, em certo momento o oficial se levanta e sai. E então o soldado o segue pelo caminho até o quartel. Ele o segue de perto, pensando se deve matá-lo ou não. No final, ele não tem coragem de matá-lo. Ao chegarem ao quartel, o oficial pergunta: "O que você quer?" Estou citando de memória, e faz muitos anos que vi isso. Eu posso errar em algum detalhe, mas é isso. O que você quer? Preso? Ele diz: preso 2 vezes. A primeira por dizer que ia me matar, a segunda por não fazer isso. E é um remédio, é uma situação análoga à que acabei de descrever. De Franco. Franco era um homem, como eu disse, reconhecidamente valente e também tinha um enorme prestígio no exército. Não era apenas a coragem pessoal e as grandes carências formativas que existiam em alguns casos. Os militares espanhóis eram mais cultos do que se reconhece mesmo naquela época.
Mas no fim era o prestígio dele no exército. Ele também foi chefe do Estado-Maior e dirigiu as operações nas Astúrias durante a Revolução de Outubro de 1934, a partir de Madrid, quando a esquerda como um todo se levanta contra a República, porque é a esquerda que se levanta contra a República. E Franco, de fato, como você bem disse, não quer se rebelar. Franco até alerta Azanha, dizendo a ele que ou ele para a deriva revolucionária do país, ou algo está sendo preparado contra o governo. De certa forma, ele avisa Azanha. Sim, os militares não estão nada Contente com o que está acontecendo. Mas nem os militares, nem metade da Espanha, que é insuportável, aquilo eles não conseguem aguentar. Assassinatos políticos contínuos com fins militares, de milícias armadas da esquerda, ataques às igrejas por dezenas e centenas, queimas de igrejas, agressões permanentes aos católicos, aos sacerdotes, etc. Então Franco alerta Azanha sobre isso, e Franco continua sem se juntar. Na verdade, ele não participa da conspiração para o golpe de Estado, não participa e Franco continua sem se juntar a ela, até receber a notícia do assassinato de José Calvo Sotelo, verdadeiro líder da oposição nas cortes, em 13 de julho de 1936, 5 dias antes. Até então, Franco não se rebelou, porque existe o risco, através de um golpe de Estado, de que isso acabe levando a uma guerra civil. Franco está convencido de que isso vai acabar em uma guerra civil, e essa é a razão pela qual Franco não quer se juntar. Ele entende que em certo momento a situação não lhe deixa escolha e por isso se rebela.